Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos sintomas, um dos quadros que compõem a depressão. É chamado de anedonia. Mas antes de falar especificamente sobre a anedonia, vamos lembrar que a depressão é um quadro complexo que pode se apresentar de muitas formas diferentes, a depender do paciente e a depender até mesmo da sua fase. O que é mais comum de vir à mente quando se pensa em depressão é aquela situação da tristeza exacerbada. A pessoa que fica pensando em coisas negativas, que perde as esperanças, que vê tudo de forma triste e chega até a ficar recolhida e chorosa boa parte do dia. Mas existem outras características que também podem estar associadas a um quadro depressivo. Por exemplo, a irritação, a perda de paciência, pessoa que não suporta ser contrariada, não suporta situações negativas e perde a paciência, até às vezes discutindo, agredindo as pessoas do seu convívio. Isso pode ser depressão também. Outra característica comum é a sensação de cansaço, de exaustão. A pessoa não fez atividade nenhuma, ficou deitada, dá uma levantadinha, vai ao banheiro, vai à cozinha e já se sente exausta, quer voltar para descansar de novo. Descansar de uma atividade que não consumiu energia quase nenhuma, que antigamente ela fazia sem nenhuma dificuldade. Agora qualquer coisa cansa. E aí chegamos agora no que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Imagina a pessoa que é, por exemplo, dona de casa, ou ela até trabalhava fora, parou de trabalhar por causa da depressão e agora está em casa e não consegue nem fazer os seus afazeres. Ela não quer cuidar da casa, não tem vontade. Quando ela pensa em levantar da cama, do sofá para ir fazer as atividades ali domésticas, fazer uma limpeza, varrer a casa, arrumar uma gaveta, ela não tem vontade porque aquilo para ela não faz sentido. Ela se pega pensando, para que eu vou fazer isso? Deixa como está mesmo. O simples pensamento de levantar ali de onde ela está para ir fazer qualquer atividade parece desanimador e sem sentido. E trabalhar em qualquer coisa fica muito difícil, muito penoso. E ela começa até a pensar, por que toda a dedicação, todo esforço que ela realizava antigamente pareciam fazer sentido e agora não fazem mais? Podemos dizer que o nosso cérebro ele tem assim modos de funcionamento diferentes, que são acionados em diferentes situações. Para cada situação, um modo é mais adequado, uma maneira de funcionar, uma maneira de enxergar as coisas e uma maneira de tomar decisões comportamentais baseado nessa leitura da situação. Então, em um certo modo de funcionamento, o cérebro funciona assim com motivação, com um apetite pelas experiências, pelas atividades. O cérebro se direciona na busca de coisas novas, de atividades que são sentidas de uma forma prazerosa. Fazer alguma coisa se torna prazeroso. Há um interesse, há uma motivação, há uma vontade de realizar. Também pode ser uma vontade de buscar, de procurar, de explorar o ambiente, explorar as possibilidades, de experimentar diferentes alternativas, de se conectar com as pessoas e com as coisas mesmo do mundo. Para você levantar de uma cama e chegar na janela para olhar lá para fora, você está sendo guiado por esse sistema. É uma vontade de se conectar com o mundo. Você olha na janela para ver o que está acontecendo, porque você tem interesse em ver o que está acontecendo no mundo. Mas isso não é automático, isso decorre de um funcionamento do seu cérebro. Então é como se o cérebro estivesse funcionando como um impulsionador de um sistema de emoções positivas. Por outro lado, também às vezes o cérebro funciona
de uma forma contrária, vamos chamar de modo de retirada, de se retirar das atividades. E aí a pessoa se comporta de uma forma caracterizada pelo encolhimento, por uma postura defensiva, por não querer ter contato com as coisas, querer se proteger, se poupar de relações, impressões, estímulos. Esse modo geralmente acontece quando a pessoa está numa situação em que ela é vítima de agressão, ou que ela está sendo punida, ou que ela teme alguma coisa. Então veja que os dois modos de funcionar têm a sua utilidade. O problema é que a depressão subverte isso e a pessoa às vezes entra nesse segundo modo de funcionar quando deveria estar funcionando no primeiro modo. Então nada para ela interessa. Para que ela vai levantar e olhar na janela o que está acontecendo, se tudo perdeu sentido? Nada interessa para ela quando ela está nesse modo de se recolher e de se poupar dos estímulos do mundo. Então a gente pode dizer que esse modo, quando a motivação está desligada, o interesse está desligado, a pessoa se encontra nessa chamada situação de anedonia. É como se existisse uma falha ali no sistema de recompensa e prazer do cérebro. Recompensa e prazer que muitas vezes decorrem de uma situação de esforço e desafio. Quando a pessoa realiza uma atividade e para isso ela precisa se esforçar, no final, quando a coisa é concretizada, ela costuma ter essa sensação de prazer. Ela se sente recompensada pelo que fez. Na anedonia, isso está defeituoso, isso não está funcionando. Se a gente for destrinchar essa sensação de anedonia, a gente pode falar que tem três alterações, três tipos de alterações que essa pessoa está sendo vítima, está sentindo. Primeiro, que ela perdeu a capacidade de antecipar o prazer. Então ela não tem vontade de fazer nada, não tem interesse por nada, porque ela não consegue pensar no prazer que ela vai sentir se fizer aquilo. Então parece que nada trará prazer. Segundo, na hora que ela está realizando a coisa, alguma atividade, ela perde a capacidade de aproveitar aquele momento, de desfrutar daquilo. Ela não consegue manter a atenção nos aspectos positivos daquilo ali. Então veja como que tudo vai perdendo sentido. Ela não consegue antecipar o prazer e quando está fazendo também não consegue ter prazer. Terceira forma de alteração tem mais a ver com a memória. A pessoa perde a capacidade de lembrar dos momentos positivos que teve. E quando lembra, eles ficam sem sabor. A experiência da lembrança não tem mais as cores que tinham quando ela realizou ou vivenciou. Ou seja, ela não lembra mais como que ela fazia antes, quando ela gostava das coisas. Está vendo que um problema é complexo. A solução para ele complicada, é difícil. Tem que haver um esforço da pessoa e um esforço do profissional que cuida dela, seja do psiquiatra e também do psicólogo. A medicação é muito importante e existem vários tipos de medicação, várias combinações, várias dosagens, isso precisa ser experimentado. Muitas vezes no primeiro momento não dá resultados. E existe por parte dos psicólogos a possibilidade de trabalhar isso fazendo uma espécie de treino de afeto positivo. Quando o profissional psicólogo vai treinar a pessoa para que ela vá desenvolvendo essas três coisas que estão prejudicadas: a antecipação, o momento presente e a lembrança dos momentos prazerosos que já aconteceram. Existem algumas pesquisas sobre isso no momento que já estão propondo algumas formas de se fazer esse trabalho em nível de psicoterapia, terapia de consultório psicológico. Então, com esse treinamento, a pessoa vai pouco a pouco recuperando uma coisa aqui, outra ali, e esse somatório vai se tornando positivo e aproximando a pessoa de volta àquilo que era o seu normal no passado. Se você tem esse problema, boa sorte com a sua procura e não desanime.